O que dizer sobre a possibilidade de sujeito contemporâneo estar conectado a vários mundos simultaneamente por meio das telas digitais? O que isso traz de ganho? Isso é realmente um ganho? O que essa possibilidade diz a respeito da verdadeira conexão, da busca de sentido, da busca por relacionamentos, por presença, por escuta? O sujeito contemporâneo ele está diante de holofotes, ele está vendo o mundo acontecer, ele está assistindo um movimento de personalidades influentes, e ele mesmo também tem a possibilidade de expor a sua própria vida, abrir sua própria vida a tantas e tantas pessoas, a tantos outros eus. É sobre isso que eu quero tratar nesse vídeo. Esse vídeo é a primeira aula de um curso que eu formulei num percurso psicanalítico com o nome, o título, O Mundo em Análise, o Mundo sob Análise. São 20 aulas que até então eram em forma escrita, um trabalho apresentado num percurso então de formação psicanalítica, e que eu vou trazer agora aula por aula aqui no canal Psicanálises. Então acompanhe, me acompanhe até o final deste vídeo, e depois terão outros. Então eu já vou pedir para você se inscrever no canal para acompanhar então o desenvolvimento desse percurso, desse curso, O Mundo em Análise, o Mundo sob Análise. Então inscreva-se no canal, e no final, se você gostar do vídeo, deixa o seu like também. O título da aula de hoje é o mal-estar na sociedade digital. Obviamente, o título remete à grande obra de Freud, O Mal-Estar na Civilização, de 1930, no qual então ele descreve o conflito inevitável entre os impulsos, as pulsões próprias do sujeito, as pulsões que constituem o sujeito, as pulsões inevitáveis que formam o próprio sujeito, e as exigências da vida em comunidade, as demandas do mundo, as demandas da sociedade, as demandas do sujeito enquanto manifestações, obrigações do superior. Hoje, o cenário digital intensifica este conflito entre as pulsões, entre o eu e o supereu, entre o eu real e aquilo que eu represento no mundo, na sociedade, diante dos outros. Então, de um lado, nós temos essa possibilidade de conexão ilimitada, e de outro, a solidão e o esvaziamento subjetivo. O sujeito ainda, as pessoas ainda estão buscando sentido. No mundo antigo, ele subia na montanha em busca de um sábio, de um guru, de uma revelação, de um oráculo. Hoje acessa-se isso de forma imediata digitalmente. Então o sujeito contemporâneo ele vive sob a ótica da exibição. O mundo é um palco, o mundo está diante de holofotes, as pessoas, as multidões, a multidão está aí sob holofotes, e o eu se torna então a vitrine virtual, demandando constantemente curtidas, visualizações, aprovação, validação, likes, enfim, o reconhecimento dos outros, reconhecimento do outro. O outro então se torna, na verdade, uma multidão que representa então o outro. E como já falava Lacan, o olhar do outro tem um peso estruturante. Então, nas redes, esse olhar se transforma no imperativo superegóico. Mostra-me
Mostre-se, reinvente-se, não desapareça, apareça, aconteça. Esse é um convite das redes sociais. Aconteça, apareça, se mostre, mostra quem você é, mostre a sua vida, que o mundo vai curtir o seu modo de vida. E Bauman não era um psicanalista, mas era alguém que interagia, né, neste mundo da análise, da filosofia, da sociologia, da análise do mundo, da interpretação do mundo. Ele descreveu essa condição como modernidade líquida, né? E tantos outros, né, amor líquido, enfim, e outros assuntos que ele levantou. Então, isso quer dizer que o mundo, né, contemporâneo se constitui de relações frágeis, laços efêmeros e um sujeito que precisa se reinventar o tempo todo para não ser descartado. Ele precisa se autovalidar e também buscar a validação dos outros para que ele não seja, então, descartado, para que ele não seja tido como um sujeito irrelevante. E o preço psíquico disso é muito alto. Ansiedade, depressão, esvaziamento, né, da própria estima, esvaziamento da própria validação e o mascaramento, né, das suas reais demandas, onde ele sempre buscou na validação do outro, é verdade, mas em relacionamentos reais, em relacionamentos palpáveis. Hoje ele busca isso em relacionamentos totalmente descartáveis. Então, o resultado, né, são sintomas ligados ao uso compulsivo da tecnologia. E esses sintomas, eles se traduzem, né, na vida prática do sujeito como insônia, de um lado, isolamento, dependência de aprovação virtual, dependência de validação, dependência de um like, dependência, né, de que alguma luz seja lançada sobre ele. Então, ele tem também uma dificuldade de sustentar o silêncio e a introspecção, né? Ele tem uma dificuldade de, por exemplo, de se recolher, de meditação, né? Ele tem uma dificuldade de solitude, ele tem uma dificuldade porque se ele em algum momento se sentir sozinho, ele já se sente então desconectado da realidade, do mundo, e já vem um peso de cobrança sobre ele. Como assim você não está conectado, né? E uma vez que o mundo digital exige resposta imediata, o mundo digital exige resposta imediata. E aí a gente vê, né, que na clínica, muitas vezes o paciente ele vem já vendo o próprio analista como alguém, né, que é um espectador da vida e que precisa também o validar. E o analista não pode, né, cair na tentação, então, de cair nessa cilada, porque o analista não está ali para validar o sujeito, não está ali para validar o seu eu. O analista não está ali para isso, né? E o mundo moderno, né, aliás, o momento atual, o momento contemporâneo exige a validação permanente. Então é preciso que nós, analistas, nós tentamos, buscamos criar este espaço, né, de que o sujeito então tem ali um momento de escuta, né, um momento, um espaço, né, de escuta, um espaço onde ele vai falar, não diante de um holofote, não diante de uma tela, não diante de um vazio, né, de um mundo infinito, mas que ele não sabe bem, né, o que está por trás ali daquelas luzes. Então a análise é importante porque é uma pausa, né, diante dessa avalanche de estímulos digitais, onde o sujeito então vai
ao invés de olhar para fora, no nada, no vazio, vai olhar para dentro dele mesmo, né? Buscar no seu inconsciente as suas verdadeiras demandas, o seu eu real. Então, algumas propostas, né? Algumas saídas para que as pessoas tenham, né? Para que o sujeito tenha um sentido, encontre um sentido, são encontros reais, né? Com significado. Isso falta nas redes sociais, isso as redes sociais não demandam, isso as redes sociais, o mundo digital não oferece, né, esses encontros reais com significado. Isso é importante, né, para que o sujeito ele não se perca, né, dele mesmo, né, por ele mesmo. Então o sujeito ele precisa ser escutado, ele precisa ser ouvido, ele precisa de uma presença real, de um relacionamento real, coisas estas, né, que o mundo digital, que essa conexão ilimitada não oferece. Ele precisa também, né, sentir-se presente, presente na vida de alguém. Ele precisa estar presente primeiro consigo mesmo, se achar, né, se identificar como um sujeito, não como uma projeção do outro, não alguém que se olha no espelho e não se vê, mas vê um outro projetado, né, um outro idealizado, um influencer, alguém que determina a vida deve ser assim, o seu pensamento deve ser desse jeito, você deve vestir tal roupa, você precisa se descaracterizar para ser. Então o sujeito precisa, além da conexão das redes, dessa conexão ilimitada, sentir-se presente consigo mesmo e presente na vida do outro. Então essa é uma busca, esta é uma análise, né, de uma pequena porção do que acontece hoje a partir desse mundo totalmente digital. Então essa foi a primeira aula, né, desse percurso, o mundo em análise, o mundo sob análise. Nós vamos continuar, né, numa próxima aula, buscando então as redes sociais, né, esse vai ser o título, e a ilusão da conexão. Então, se você quer acesso, né, a esta próxima aula, a esse próximo vídeo, inscreva-se no canal e também já deixa o seu like aí para que o nosso canal, que está começando, né, essa é a primeira aula, ganhe aí uma projeção para que outras pessoas também possam ter acesso. Até o próximo vídeo.